Pai Santo, nós estamos mais uma vez diante de Ti, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, derramado em nosso favor, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, essa palavra que é poderosa, Senhor, essa palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, essa palavra, ó Deus, que transforma, essa palavra poderosa, Senhor, que nos libertou das garras de Satanás e nos trouxe para o Teu reino, o reino do Filho do Teu amor. Nós louvamos a Ti, Senhor, por este privilégio, ó Deus, onde podemos ser chamados Teus filhos e somos, ó Pai, povo Teu, povo escolhido, nação santa, povo adquirido. Muito obrigado a Deus por esta noite, obrigado por cada vida que o Teu Santo Espírito moveu o coração e trouxe aqui nesta noite. Eu sei, ó Pai, que não foi o acaso, mas foi providência do Senhor. Eu agradeço por tudo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 2, para ser mais preciso. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Até aí. Amém, irmãos? Texto muito precioso, não sei se os irmãos conheciam. Antes de nós entrarmos, amados, propriamente no assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, quero fazer aqui uma breve introdução. Nós temos aqui, amados, a primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja que se encontrava na cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade, era a capital da província romana da Macedônia. Tessalônica era uma cidade muito importante, era uma cidade portuária. Mas, amados, Tessalônica era uma cidade extremamente idólatra. Havia ali deuses criados por eles para todos os gostos. Infelizmente, era uma cidade extremamente
idólatra. Mas, amados, foi ali em Tessalônica que Deus também estabeleceu os seus escolhidos. Foi ali em Tessalônica que Paulo, então, chamou da igreja dos Tessalonicenses. E, amados, quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, porque são 2 cartas, mas em especial essa carta, nós vamos ver, irmãos, que havia muita alegria e muita gratidão no coração do apóstolo Paulo com esta comunidade. Observe bem no versículo 2 e 3, que ele diz assim: nós damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que a alegria no coração do apóstolo Paulo, ele já começa dizendo: olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque a palavra entrou e ficou, e vocês estão dando testemunho. No capítulo 2, no versículo 20, olha o que ele diz. 2:20 diz assim: sim, vós sois realmente a nossa glória e o quê? E a nossa alegria. Amados, o apóstolo Paulo estava muito contente. O apóstolo Paulo teve notícias desta comunidade. E eu pergunto, por que será que havia no coração de Paulo alegria e gratidão por esta comunidade? O que será que dava tanto alegria a ponto dele dizer: vocês são a nossa glória e a nossa alegria? O que trazia ao coração de Paulo e aos demais irmãos alegria por esta comunidade? A comunidade dos nossos irmãos na cidade de Tessalônica, os Tessalonicenses. Irmãos, olhando a palavra de Deus, é fácil nós sabermos o porquê que havia tanta alegria no coração do apóstolo Paulo, tanta gratidão. A resposta, com certeza, está no versículo 7 e o versículo 8, onde ele diz assim: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Observe bem o versículo 7, irmãos. Ele diz assim: vocês, irmãos, tornaram o modelo para todos os cristãos. Vocês se tornaram um exemplo para uma região. Ele disse não somente a Macedônia, mas também a Acaia e outras regiões. Certamente, irmãos, aqui estava a grande alegria do apóstolo Paulo e a grande gratidão ao Senhor, porque esta comunidade do qual ele passou, do qual ele sofreu perseguição, mas foi um povo que estava sendo ali, um povo escolhido, um povo que estava sendo um exemplo para outros cristãos. Eu disse que seria uma pequena introdução, e essa é a introdução. Mas agora eu quero entrar exatamente no assunto que Deus colocou no meu coração compartilhar com os irmãos. E o assunto que eu quero começar, irmãos, é fazendo uma pergunta a todos nós. E a pergunta que eu faço é a seguinte: amados, será que nós temos sido, como a igreja dos Tessalonicenses, um exemplo de vida cristã? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para analisar? Será que nós podemos dizer que esta comunidade, colocada aqui neste local, que o Senhor estabeleceu alguns anos atrás, será que nós, irmãos, você, eu, será que nós podemos ser
um exemplo para Campo Grande de vida cristã, não somente para Campo Grande, mas região, enfim. É interessante, amados, porque infelizmente nós estamos vivendo os dias onde há carência de bons exemplos. Pode observar, irmãos, os exemplos estão ficando raros em todas as áreas. Eu não vou nem entrar na questão política. Mas infelizmente, amados, o que a gente tem observado, a impressão que nós temos é que há muita teoria, mas pouca prática. A impressão que nós temos, irmãos, é que a igreja do século 21, ela tem sido uma igreja muito mais parecida com a igreja dos coríntios do que com a igreja dos tessalonicenses. Vocês se lembram como é que Paulo tratou a igreja aos coríntios? Lembram? Vamos ler o texto da palavra de Deus? Olha como era aquela comunidade. Uma comunidade bem diferente dos nossos irmãos da igreja de Tessalonicenses. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler aí o versículo 10. Olha como Paulo começa a sua carta a esta comunidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Ele começa aqui com uma súplica, clamando, rogando, em nome de Jesus. Ele diz assim: eu rogo-vos, pois irmãos, eu rogo-vos, pois irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Só esse texto. Observe bem, irmãos, que o apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, ele já começa clamando, fala: olha, eu estou clamando em nome de Jesus, igreja. Eu estou clamando em nome de Jesus, igreja, que não haja no meio de vocês divisões, mas que vocês caminhem na mesma direção, numa única direção, que vocês sejam um exemplo, que vocês sejam um modelo. Olha o capítulo 3, olha o que ele fala a respeito da igreja. Olha a igreja de Coríntios, muito parecida com a igreja do século 21. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Mais uma vez o apóstolo Paulo exortando uma igreja que não estava sendo modelo. No capítulo 5, ele também traz uma exortação. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é haver que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Eu, contudo, ainda vos ensoberbecidos, e contudo, ainda vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Que igreja é essa, irmãos? Que igreja nós somos, irmãos? Será que nós estamos sendo exemplos como a igreja dos Tessalonicenses? Ou será que nós estamos caminhando como a igreja que estava na cidade de Corinto? A ponto que o apóstolo Paulo começa aclamando, dizendo: eu estou rogando, eu estou clamando em nome de Jesus, que vocês parem de brigar. Eu estou clamando em nome de Jesus, que vocês parem de ter divisão, mas que vocês caminhem numa única direção. Amados, quantas comunidades,
Quantas igrejas do século 21, que muitos estão se degladiando, os membros estão se degladiando entre si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Entenda isso. Pessoas, elas são edificadas pelo exemplo de outras pessoas. Pessoas são edificadas pelo exemplo. A sua vida, como bom exemplo, traz a mim edificação. E se eu tenho sido exemplo para o irmão, certamente o irmão há de ser edificado. Agora, amados, assim como um bom exemplo traz edificação, entenda uma coisa: um mau exemplo destrói tudo. Destrói. Eu vou dizer uma coisa para vocês e eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Eu diria, amados, que infelizmente, muitas vidas estão deixando de ser atraídos à pessoa de Jesus Cristo, sabe por quê? Por causa do mau exemplo de muitos que se dizem cristãos. Infelizmente, e eu já escutei isto, para mim ser igual fulano de tal, muito obrigado, eu prefiro ficar no meu canto. Para ser igual aquele que todo domingo está na igreja, que se declara cristão, mas que não tem exemplo, eu prefiro ficar no meu canto. Infelizmente, amados, isso é uma realidade. Isso aí não é de hoje. Nós estamos lendo a palavra de Deus e nós estamos vendo, amados, que desde aquela época já tinha o bom exemplo, Tessalônica, como tinha o mau exemplo, os nossos amados de Corinto. Amados, todos nós sabemos muito bem disso, e eu só vou repetir: um bom exemplo, ele vale mais do que muitas palavras. Vocês sabem muito bem disso que eu estou dizendo. Um bom exemplo vale mais do que muitas palavras. Abra em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha o que a palavra de Deus diz. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A palavra de Deus diz assim, irmãos: acharam aí? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Tiago 1, 22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Vou ler novamente. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Irmãos, não adianta nós sermos bons ouvintes, não adianta nós sermos bons oradores. O que nós precisamos, amados, é sermos o quê? Praticantes da palavra de Deus. O texto está dizendo: sede praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E amados, todos nós sabemos que é a prática da palavra de Deus que fará em nós bons exemplos. É a prática da palavra de Deus. Não é só ouvir. Ouvir é fácil, mas precisamos exercer a prática no nosso dia a dia, irmãos. É interessante porque quando trata desse assunto de exemplo, eu acho até muito bonito a frase, parece que até um tanto espiritual, mas é interessante porque muitas pessoas dizem assim, quando se tratando de bom exemplo: olha, não olhe para mim não, olhe para Jesus Cristo. Já ouviram isso? Não olhe para mim não, se olhar para mim, você só vai encontrar coisa ruim. Olhe para Jesus Cristo. Parece que é uma palavra, uma frase até assim, um tanto espiritual, um tanto até humilde.
A pessoa dizer, olha, não olhe para mim, olhe para Cristo. Irmãos, eu estou querendo dizer que nós não devemos realmente deixar e desentender que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. É verdade que Cristo é o nosso maior exemplo. Mas, amados, em se tratando desse assunto de exemplo, sabe como que o apóstolo Paulo tratou esse assunto? Também escrevendo aos Coríntios, abra aí, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 1. Amém? Todos acharam, hein? 1 Coríntios 11, 1 diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de... É assim que está na Bíblia de vocês? É isso? Tem alguma tradução diferente? Não? Então nós vamos ler todos juntos. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Paulo não falou assim, ó, olha para Jesus, não olha para mim não. Ele não falou isso, não. Sabe o que ele falou? Olhe para a minha vida, como eu tenho olhado para a vida de Cristo e tenho vivido. Mas é muito fácil tirar o peso e a responsabilidade e dizer, não, você só olha para Jesus Cristo, não olhe para a minha vida. Irmãos, o mundo não está olhando para Cristo, o mundo está olhando, sabe para quê? Para a minha vida, para a tua vida. Agora eu pergunto, será que nós temos realmente condição de dizer, seja meu imitador, assim como eu estou imitando Cristo. Olhe para a minha vida, assim como eu olho, como eu estou olhando para a vida de Jesus, para a vida de Cristo. Amados, o apóstolo Paulo padeceu bastante com essa igreja dos Coríntios. Para ele dizer assim, olha igreja, vocês precisam olhar, ser meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele exorta também outros amados a ser exemplo da comunidade. Quer ver um exemplo disso? Escrevendo a Tito, ele exorta também a Tito a ser um exemplo de boas obras. Abra lá em Tito, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Alguém que tinha ousadia para requerer, ele escreve a Tito e fala assim, torna-te pessoalmente, o quê? Eu não entendi, irmãos. Padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Paulo dizendo, olha, Tito, meu irmão, você precisa se tornar, sabe o quê? Padrão. O que é padrão, irmãos? Padrão, não é aquilo lá que vem à luz, não. Aquilo lá também é padrão. O que é padrão? Modelo, irmãos. Modelo. É o padrão. Torna-te modelo, torna-te exemplo de boas obras. Ele diz, no ensino, mostra integridade, reverência, e ele continua. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Olha o versículo 8. Ele diz assim, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Observaram que coisa interessante? Amados, um bom exemplo, ele tira de Satanás toda a legalidade para nos acusar. Tira do inimigo toda a legalidade. Ele diz assim, para que o adversário seja o quê? Envergonhado. Quando nós estamos dando exemplo, irmãos, de vida, nós estamos tirando de Satanás
toda a legalidade para ele nos acusar. E o inimigo ainda vai ficar envergonhado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que o inimigo está onde? Diante do nosso Deus, fazendo o quê? Nos acusando de dia e de noite. Ele pode acusar, mas se na tua vida, na minha vida, há bom exemplo, nós estamos tirando toda a legalidade do inimigo, e ele está sendo envergonhado, porque ele não tem o que requerer. Sabe por quê, igreja? Porque nós somos o modelo, porque nós somos o exemplo. Nós temos que ser, se não somos, irmãos, precisamos ser um exemplo de vida cristã. Mas não foi somente a Tito que o apóstolo Paulo também escreveu. É interessante, irmãos, porque requerer de alguém bom exemplo, o que precisa fazer, Felipe? Ser bom exemplo. Primeiro ele escreve lá aos Coríntios. O que ele fala aos Coríntios? Já esqueceram? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí ele escreve a Tito e fala o quê? Se você tem que ser o quê? Padrão de boas obras. Está requerendo. Mas olha o que ele fala a Timóteo também. Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, perdão. Timóteo era um jovem. Os jovens também precisam ser exemplos. Não é só os velhos, não. 1 Timóteo 4, 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te o quê? Padrão. Torna-te exemplo do quê? Exemplo do quê, irmãos? Dos fiéis. No que ele tinha que se tornar exemplo dos fiéis? E aí nós temos aqui 5 pontos importantes. Ele diz assim: você deve se tornar o exemplo, sabe o quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, e aonde mais? Na pureza. Sobrou alguma coisa aqui, irmãos? Não sobrou nada. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: olha, você tem que ser um exemplo na palavra, um exemplo no procedimento, você tem que ser um exemplo no amor, na fé e na pureza. Quando Paulo escreve isso, amados, ele abrange tudo, abrange o espírito, abrange a alma e abrange o quê? O nosso corpo. Não sobrou nada, irmãos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, essa igreja que era modelo, ele diz assim, que nós devemos apresentar, perdão, não é esse o texto, é aquele texto que ele fala assim, que o nosso corpo, o nosso espírito, deve ser apresentado diante do Senhor como irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram desse texto? É 1 aos Tessalonicenses, vamos ver o texto lá, versículo 5, capítulo 5, versículo 23, olha o que ele diz aqui. E o mesmo Deus de paz, eu vou esperar os irmãos acharem, 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amados, ser exemplo tem sido tão difícil nos dias de hoje. E eu pergunto a você, meu irmão, será que nós temos sido exemplo de vida cristã? Será que lá no meu trabalho, será que você lá no teu trabalho, você tem sido um exemplo de vida cristã? Já parou para pensar nisso?
Será que no meio dos seus familiares, você tem sido um exemplo de vida cristã? Será que os seus parentes podem olhar para a sua vida e dizer: opa, verdadeiramente são cristãos, servos do Senhor? Será que nós podemos dizer que somos exemplo, irmãos, na nossa sociedade? Será que você que faz faculdade, você que está estudando aí, será que você lá na faculdade, você pode estar sendo um exemplo de cristão? E eu vou mais longe, irmãos, e aqui eu quero pegar, e eu falo, irmãos, para mim que sou pai, será que eu como pai, tenho sido exemplo para os meus filhos, dos quais eles possam dizer: eu quero imitar meu pai, o meu pai é um exemplo para mim? Será que os meus filhos podem olhar para mim e dizer isso? Será que os seus filhos, será que a sua filha, minha irmã, pode olhar para a sua vida e falar: minha mãe é uma mulher de Deus, a minha mãe é um exemplo, a minha mãe eu quero olhar para ela, eu quero ser igual minha mãe, porque minha mãe é uma mulher, uma serva do Senhor? Será que o teu filho pode olhar para a sua vida, meu irmão, e dizer: o meu pai é um homem de Deus, o meu pai é um homem honrado, o meu pai é um homem que serve ao Senhor, porque ele é um cristão, alguém que o Senhor foi lá e o regenerou? Amados, como estamos carentes de exemplos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê uma igreja que dava alegria no coração do apóstolo Paulo, porque era uma igreja que estava sendo um modelo, um exemplo para todos os cristãos daquela época. Que tristeza olhar para uma igreja de Coríntios e ver uma igreja briguenta, uma igreja que estava andando na carne, uma igreja que estava tendo pecado no meio, e eles não estavam nem aí. Amados, o assunto é muito mais sério do que nós podemos pensar, irmãos. Dizer eu sou cristão é muito fácil, mas é no nosso dia a dia, irmãos, que nós precisamos ser exemplo, para que o mundo veja em nós a vida de Cristo. A Bíblia fala, Paulo dizendo: vós sois o quê? A carta escrita. Será que temos sido a carta escrita? Eu gosto de olhar, amados, eu gosto de olhar a vida dos nossos amados no Velho Testamento. Estávamos esses dias na casa, no núcleo, lá na casa da irmã Dirce, falando sobre a importância de nós estudarmos também o Velho Testamento. Porque às vezes a gente fica só no Novo Testamento e esquecemos do Velho. Mas o Velho Testamento, ele sempre aponta para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, irmãos, nós olharmos a vida de muitos amados nossos, que tomaram uma decisão de ser um modelo, um exemplo. Lembram de Daniel? Daniel, um jovem, quando chegou ali na Babilônia, a palavra de Deus fala: e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Sabe o que ele fez? Ele tomou uma decisão. Nós precisamos decidir, irmãos, a sermos bons exemplos. Nós precisamos tomar um posicionamento. Senhor, se há na minha vida algo que não está sendo um bom exemplo, se o meu falar, se o meu proceder, se o meu agir tem envergonhado o teu nome, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me ensine a ser uma testemunha de Jesus Cristo. Daniel foi um exemplo ali no reino da Babilônia. E se os irmãos começarem a estudar, os irmãos vão ver que Daniel morreu na Babilônia, ficou velho, mas foi um modelo, um exemplo. Quer ver um outro exemplo? De alguém que deu um testemunho e foi honrado pelo Senhor? José, o chamado José do Egito, que chegou cedo, quer dizer, foi arrancado da casa dos seus pais aos 17 anos, mas ali
o Senhor o conservou como um modelo, um exemplo, e o Senhor o honrou. Aos 30 anos de idade, foi colocado no posto de governador do Egito. Um modelo, um exemplo também, irmãos. A Bíblia é cheia de exemplos, irmãos. É só nós estudarmos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos ir para a palavra de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso ser um exemplo. Amados, eu confesso aos irmãos, eu fico muito triste quando uma pessoa olha para a minha vida e fala: rapaz, sei não, hein, isso aí não está com muita atitude de cristão, não. Isso dá uma tristeza, irmãos, uma tristeza muito profunda. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor quer que nós sejamos luz diante deste mundo de trevas. Mas, amados, precisa ter exemplo. 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 Você é exemplo na tua casa, meu irmão. Você é exemplo no teu trabalho. Você é exemplo na sociedade. Os seus vizinhos veem na sua vida um exemplo de cristão? Ou você é aquele que vive brigando com a tua mulher e os vizinhos falam: lá vem de novo a briga. Começou a briga de novo. E aí tem que fechar as portas para os vizinhos não escutar a conversa. Ou você tem sido um exemplo? Olhando, amados, para a igreja dos Tessalonicenses, nós conseguimos entender com muita clareza por que eles eram um exemplo. E eu não tenho dúvida de que o segredo da igreja dos Tessalonicenses em ser um bom exemplo estava aí no capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, o versículo 13. Olha bem, mais uma vez o apóstolo Paulo agradecendo ao Senhor. Outra razão ainda, temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes como palavra, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando poderosamente em vós, os que credes. Você conseguiu captar aqui o porquê que a igreja dos Tessalonicenses era um exemplo? Está simples, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja dos Tessalonicenses, irmãos, eles receberam a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. É isso que Paulo fala assim: eu dou graças a Deus mais uma vez, porque vocês receberam a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É nós darmos crédito à palavra de Deus, porque muitos de nós estamos recebendo a palavra, mas não como palavra de Deus, palavra de homens. E amados, se nós não recebermos a palavra como palavra de Deus, não vai haver transformação, não vai haver mudança de vida. Infelizmente não vai haver, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não é por falta de palavra. Ou é, pastor? É por falta de palavra que esta comunidade tem tido falta? Pergunta aos irmãos. Amados, nós temos recebido banquetes. O Senhor tem dado a palavra todas as semanas. O Senhor tem enviado uma palavra a nós, irmãos. Não é por falta de palavra que nós vamos ser mau exemplos. Porque a palavra Deus tem dado, irmãos. Nós temos recebido a palavra. Mas eu acho interessante o seguinte: parece que nós recebemos a palavra e logo nós saímos daí fazendo tudo ao contrário. Parece que a gente esquece rapidinho. Se eu perguntar para os irmãos aqui, quem esteve aqui na escola bíblica dominical domingo passado, você se lembra da mensagem que foi ministrada?
Não me responda, por favor. Você se lembra? Entendeu? Só o Felipe que vai lembrar, porque foi ele que compartilhou, né? Não, irmãos. Amados, nós esquecemos com muita facilidade. A impressão que dá, sabe o que é? É que nós recebemos, a palavra entra no ouvido e sai do outro. Eu não vou me estranhar, não, se daqui a pouquinho, a hora que eu disser aqui amém, passado meia hora, alguns nem vão saber o que eu falei aqui. Não vou me estranhar, irmãos. E eu não estou aqui colocando peso sobre ninguém, eu falo isso para a minha vida, irmãos. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós estamos muitas vezes recebendo as palavras de homens que vêm aqui, estamos recebendo não como palavra do Senhor, mas como palavra de homens. E amados, os Tessalonicenses, eles foram um exemplo, porque eles receberam palavras, mas a palavra recebida, diz o texto, não foi como palavra de homem, mas palavra do Senhor. Oh, amados, eu estava ouvindo uma mensagem, e o pregador estava falando com muita ousadia, dizendo, olha, tem crente que já está há 40 anos, 40 anos, mas não existe transformação de vida, 40 anos e não há mudança, 40 anos e ainda continua devendo, 40 anos e ainda continua no pecado. Eu achei interessante ele falando isso, e é verdade, amados. Quantas pessoas estão caminhando anos e anos e não há mudança de vida? Não há mudança. São vidas que muitas vezes nós olhamos e não podemos dizer, que exemplo de vida, que obra que o Senhor fez na vida desse amado. Amados, como é gostoso, irmãos, como é precioso, quando nós recebemos uma vida, no meio dessa comunidade que ainda está engatinhando, está caminhando devagarzinho, na vida cristã, mas os dias vão passando, e há um crescimento espiritual, e a gente mesmo muitas vezes comenta, fala, puxa vida, como que fulano de tal, o Senhor fez uma obra na vida dessa pessoa. E amados, eu quero encerrar dizendo o quê? O seguinte, Cristo é o nosso exemplo, isso vocês sabem muito bem. Quando alguém diz, olhe para Cristo, não olhe para a minha vida, na realidade, irmãos, olhe para a minha vida, porque eu estou olhando para a vida de Cristo. E eu quero encerrar aqui, irmãos, e agora nós colocamos um relógio bem grande lá, para não passar do horário. Vocês não viram o relógio novo lá, mas acabamos de colocar. E eu quero encerrar aqui, irmãos, com 2 textos da palavra de Deus, que nos mostra a olhar para Jesus como nosso maior exemplo. Abra em João, capítulo 13, versículo 15, Jesus dizendo o seguinte, João 13, 15. João, capítulo 13, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Apenas o versículo 15, ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está dizendo, olha, eu dei o exemplo, mas assim como eu fiz, vocês também devem fazer também. Jesus aqui estava tratando, quando ele lavou os pés dos discípulos, e ele estava mostrando, olha, eu estou dando o exemplo, vocês também devem fazer como eu fiz. Um outro texto para encerrar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21, diz assim a palavra de Deus. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo padeceu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo, para que nós possamos seguir o quê? Os seus passos. É verdade, irmãos, Cristo é o nosso maior exemplo. Mas vamos declarar com verdade, como Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. O mundo, irmãos, presta atenção nisso. A palavra de Deus diz que a criatura geme, esperando o quê? A manifestação de quem? Do mundo? Dos filhos de Deus. Guarde isso, irmãos. Pessoas são edificadas pelo exemplo, pelo bom exemplo de outras pessoas. A sua vida como exemplo traz para mim edificação. Se na minha vida há bom exemplo, certamente você também vai ser edificado. Nós precisamos, amados, ser como a igreja dos Tessalonicenses, não como a igreja dos Coríntios. A igreja dos Tessalonicenses nos traz um modelo de vida cristã. Por quê? Simplesmente porque receberam a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Irmãos, quando eu estava ali sentado, e antes de subir aqui, me veio à mente uma lembrança de um povo transportando a arca do Senhor. E eu me lembro, num determinado momento, que foram transportar a arca do Senhor, e transportar a arca do Senhor de maneira irreverente. Sabe o que aconteceu? Lembram? Morte. E quando eu estava ali, eu falei: Senhor, eu vou subir nesse púlpito, e eu vou transportar, Senhor, a tua arca, e eu preciso transportar essa arca com reverência, porque eu vou trazer a este povo a tua palavra. E eu quero que você receba, irmãos, não palavra minha, mas receba como palavra do Senhor. Não é palavra minha, irmãos. O que o Senhor colocou no meu coração aqui é algo sério, irmãos. É muito sério, irmãos. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida e da sua vida. Nós precisamos ser exemplos, exemplo, a começar em Jerusalém. Sabe onde que é Jerusalém? Dentro da sua casa. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos ser exemplo, modelo de vida cristã. Se há algo que tem tido dificuldade na minha vida e na sua vida, que o Senhor tenha misericórdia, nos corrija e nos faça ser exemplos de Cristo. Amém, irmãos?